Pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa escola bíblica de hoje, né? Nesse climazinho frio, dá vontade de ficar mais tempo na cama, é um clima melancólico, dá preguiça, mas que bom que estamos aqui para poder aprender mais um pouco sobre a vida dos apóstolos. Eu quero iniciar com a oração, tá bom? Senhor, meu Pai, te agradeço por esse clima, te agradeço, Senhor, porque estamos aqui presentes em Tua casa, para beber as Tuas palavras, para saciar nossa alma tão pobre de Ti, Deus. Nos abençoe neste dia, Pai, que a vida dos apóstolos, a vida dos 12 enviados, possa servir de exemplo para nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, continuando a série de estudos sobre os 12 apóstolos, essa é a terceira aula que vamos estar estudando sobre os apóstolos, e hoje vamos falar sobre Tiago o Maior, né? Já vimos Pedro, André e agora Tiago. Nós estamos vendo a ordem daqueles que são mais citados na Bíblia, aqueles que têm mais presença em alguns acontecimentos que os evangelistas registraram. E Tiago é um deles. Mas, se eu perguntasse a vocês qual a importância de estudarmos a vida, de estudarmos alguns acontecimentos, alguns fatos históricos dos apóstolos, porque é importante para nós que somos cristãos, que professamos essa fé, porque é importante sabermos o que esses homens fizeram, como era, digamos assim, a sua personalidade. O que é que isso vai influenciar em minha vida? Por que estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical? Uma lição. Entender também que eles eram homens comuns. Homens como qualquer outro. Como a gente. Sim. E que se tornaram, Extraordinários, como fala a mensagem aí. exatamente, e isso nos torna também capazes de buscar. Certo. Mais algum comentário? Então, os apóstolos, de certa forma, eles foram os responsáveis por propagar a mensagem do Evangelho. Então, se os apóstolos não vestissem a camisa, não se dispusessem a ir e pregar o Evangelho a todo o mundo, eu acho que hoje nós não teríamos o cristianismo. Então, eles são extraordinários nesse sentido, porque eles receberam a sua vocação e eles cumpriram a sua vocação. Então, é por isso que é importante esse referencial de fé. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, quem já leu Hebreus, ele vai listar exemplos de fé. Ele fala do Antigo Testamento de várias pessoas, vários personagens que deram exemplo de fé. Eu diria que se hoje fôssemos escrever um livro para colocar os exemplos de fé do Novo Testamento depois de Cristo, com certeza estariam lá os apóstolos. Todos eles tiveram um propósito, todos eles seguiram a sua vocação e todos eles sabiam que o trabalho que eles iam fazer era árduo, que eles iam pagar com o próprio sangue. E foi isso que aconteceu com quase todos os apóstolos. À exceção de um, que é João, que não se sabe como ele morreu, mas os outros 11 apóstolos, todos foram mortos de forma cruéis, né? O que vai se chamar de martírio, porque eles morrem por Cristo, né? O martírio é você morrer por Cristo, não negar a sua fé. Então, eles são exemplos, realmente. Por isso que é importante estudarmos, não como uma forma, digamos, de adorá-los ou venerá-los, mas como um exemplo para a nossa vida. Um exemplo de fé, de vocação, de abstinência, um exemplo de doação, de entrega. Então, eu acho muito salutar falar que o tema da escola bíblica desse mês e o próximo mês é um tema que nós podemos tirar dessas aulas grandes exemplos. Talvez cada um aqui pode até se identificar com um tipo de apóstolo. Nossa, eu penso às vezes como Pedro. E ali você pode aplicar em sua vida. Não diferente, hoje vamos falar sobre Tiago, é isso? Bem,
O livro que nós estamos baseando, que estamos ancorando as lições, é esse aqui, certo? Eu recomendo a todos que, se puderem, comprar o livro. É muito bom o livro. Eu comecei a ler, mas aí como eu vou dar essas aulas, eu tive que pular alguns apóstolos para ler as aulas que eu vou dar. Mas ele é muito interessante, certo? Esse autor, ele é bem conhecido no meio evangélico. E ele vai na verdade, o autor, ele vai traçar, ele vai contar alguns eventos desses apóstolos que estão registrados na Bíblia. Então, a gente tem que estar em mente que ele não vai fazer uma biografia dos apóstolos. Ele não vai contar desde o nascimento dos apóstolos até a sua morte, até o seu martírio. Não. Ele vai contar alguns acontecimentos, alguns fatos que aconteceram com esses apóstolos, com Jesus, através dos evangelhos, e ali ele vai, digamos, fazer um comparativo. Ele vai especular, deduzir como seria esse apóstolo, como seria a sua personalidade. É claro também que é muito difícil você definir uma pessoa só com alguns acontecimentos. Não é isso? Porque assim, nós temos às vezes uma impressão de que Jesus escolheu os apóstolos, tipo assim, por personalidade. É como aquele desenho dos Ursinhos Carinhosos. Quem lembra aqui, né? Cada um tinha um poder, né? Aí a gente pensa que Jesus escolheu cada apóstolo, porque cada apóstolo era de um jeitinho, então tinha que ser... Não era assim. Eles eram homens, tinham qualidades, tinham defeitos, se irritavam, amavam, mentiam, depois davam a vida. Então, assim, Jesus escolhe os apóstolos dessa forma. Ele não escolhe cada um assim, porque aquela pessoa é assim, assim, assim. Mas, no decorrer da vida dos apóstolos com Cristo, os evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e até João, ele vai traçar algumas características desses apóstolos, não de todos. Tem muitos apóstolos que nem sequer são citados o que eles faziam, nem passagem com eles na Bíblia. Mas os mais marcantes estão lá, alguns acontecimentos estão lá presentes. Então, a gente tem que ter em mente de que nós vamos estudar os acontecimentos, né, que estavam com aqueles apóstolos, né, e o que isso pode repercutir em nossas vidas. Hoje vamos falar, o que eu quero tratar com vocês hoje é mais sobre a biografia, fatos marcantes, o significado atual, né, e, por fim, uma conclusão do que vem a ser, do que esse apóstolo e a sua vida vem nos ensinar. E hoje eu vou falar sobre Tiago, o maior. Né? Esse o maior não quer dizer que ele é o maior de todos, não. É a questão de estatura, tá certo? É um atributo físico dele, porque ele era grande. Porque tinha 2 Tiagos, tinha o menor e o maior. Bem, quem era Tiago? Tiago era irmão de João, o evangelista, né? Que escreve o evangelho e tal. E era filho de Zebedeu e Salomé. Os relatos sobre a família de Tiago são poucos, mas através desses relatos nós podemos inferir que Zebedeu e a sua esposa, eles tinham, digamos, uma certa condição financeira boa. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que Zebedeu ele era pescador, só que ele usava barco. Ele usava um tipo de barco que só quem podia usar era quem tinha umas posses maiores. Então, nós podemos deduzir que a família de Tiago era uma família que tinha uma certa posse e, consequentemente, Tiago e João tiveram uma certa educação, né? Diferente de Pedro e André, tá certo? Pedro e André eram pescadores mais humildes, né? Usavam barcos para pescar, de forma que eles arrendavam os barcos para pescar. Já a família de Tiago, o Zebedeu, ele tinha seu próprio barco. Então, os historiadores já vão inferir de que eles tinham uma certa condição financeira. E por que isso é importante saber? Porque nós vamos entender que, por ele ter uma certa condição financeira, os filhos também tinham tinham uma condição de vida melhor, né? Como nós vimos hoje aqui. Então, Zebedeu e Salomé tinham uma certa condição financeira boa, né? E também algumas passagens falam que Salomé, que é a mãe de Tiago, recebia Jesus em sua fazenda, né, em sua propriedade. Então, eles tinham uma certa condição financeira. Os evangelistas nos dizem que os filhos de Zebedeu eram associados na pesca a Pedro e André, como eu falei a vocês. Tem as referências bíblicas, eu não vou citar para não ficar muito longa a lição. E outra coisa interessante é que
tanto Tiago quanto João, eles eram discípulos de João Batista. Então, de certa forma, o Tiago, ele já sabia da vinda de quem? Do Messias. É outro ponto interessante, que a maioria dos apóstolos que Cristo escolheu, uma grande parte deles já eram discípulos de João Batista. Vocês têm que ter em mente que João Batista foi aquele que veio antes de Cristo para anunciá-lo. Então, Tiago, ele já tinha em mente que viria o Messias. Por quê? Porque João Batista pregava isso, sobre a vida do Messias, né? Aquele que viria aplanar os caminhos do deserto. Então ele já estava digamos que preparado para receber o Messias. Quando Cristo aparece, e João Batista fala que aquele é o Messias, é claro que o que é que Tiago mais queria? Ser chamado para ser um discípulo de Cristo. Ele já esperava por isso. Ele não foi chamado assim, venha ser meu discípulo. Mas quem é essa pessoa? Não, ele já sabia, aquela pessoa é o Cristo, aquela pessoa é o que João Batista fala que vai ser o Messias. Então eu quero ser discípulo dele. Então, o Tiago, quando ele foi chamado por Cristo para ser o seu discípulo, ele já queria isso. Ele já desejava isso, por quê? Porque ele já era discípulo de João Batista. Como eu falei a vocês, eles tiveram uma certa educação, né, por causa das condições financeiras. E quando Tiago se tornou um dos discípulos de Cristo, ele presenciou acontecimentos mais marcantes que nós temos relatados nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus ele sobe ao monte e acontece a transfiguração. Tiago estava lá, junto com Pedro e João. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, o Tiago estava lá. Quando Jesus está no Getsemane e chama os apóstolos, alguns, para orar com eles, o Tiago também estava lá. Inclusive, o Tiago faz algumas perguntas a Cristo no Getsemane. Então, o que é que nós podemos deduzir? Que assim como Pedro, né, João, André, o Tiago, ele fazia parte daquele círculo mais íntimo de Cristo. Jesus tinha 12 apóstolos, mas assim, ele não ia estar 100% do tempo com os 12 apóstolos. Claro que ele sabia que tinha aqueles apóstolos que ele queria trabalhar mais, que eram aqueles, digamos assim, que estavam mais próximos de Cristo. Então, o Tiago fazia parte. Não é como se fosse uma panelinha. Na verdade, é aquele apóstolo que estava mais próximo de Cristo. Talvez ele estivesse mais próximo de Cristo justamente porque ele já tinha sido discípulo de João Batista. Então, ele está presente nesses principais acontecimentos, né, que ocorrem ali com Cristo. Então, o Tiago, ele tinha um contato íntimo com Cristo. Assim como Pedro e assim como aqueles outros que são mais citados na Bíblia. E isso vai nos dizer que, com certeza, o Tiago aprendeu muito de Cristo. Ele estava ali diretamente com Cristo. Mais uma vez eu vou reforçar. Os evangelistas não vão citar tudo o que aconteceu ali. É isso. Quando nós vamos pensar assim, de como os evangelhos foram escritos, aí tem que pensar da seguinte forma: os apóstolos, quando andavam com Cristo, eles não tinham a preocupação de estar registrando tudo o que Cristo falava. Eles estavam ouvindo aquilo ali. Mais tarde, eles viram a necessidade de o quê? De trazer à memória tudo aquilo ali e escrever. E nem todos, só, na verdade, 2 fizeram isso. Os outros 2 evangelistas não eram discípulos de Cristo, né? O Mateus era discípulo. E o João era discípulo, mas o Marcos e o Lucas não eram discípulos de Cristo. Eles fizeram o seu evangelho através da colhendo informações dos discípulos. E o que quer dizer com vocês isso aí? É que por isso que nós não vamos ter tantas informações precisas do que era falado, do que Tiago perguntava, né, do que Jesus estava falando para eles. Porque o que era mais importante é que eles queriam escutar os ensinamentos e depois ali, né, evangelizar, partir para evangelizar.
Eu acho interessante porque quem assiste aquela série, The Chosen, né? Ela é muito boa, aquela série. Mas ela tem algumas coisas assim que são ficção, né? É uma coisa assim, foi ficcionado. Não há como você dizer que aquela é uma verdade. E quem assiste vai ver que o Mateus, né? Mateus, que é o coletor de impostos, né? Ele fica o tempo todo com um livrinho, né? Ele está com Cristo, ele fica escrevendo assim, porque a série quis passar que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, então ele estava lá escrevendo o tempo todo. Mas aquilo ali não existe. Mateus não estaria o tempo todo escrevendo o que Cristo estava falando, ele estava ouvindo. Depois é que ele vai escrever o seu Evangelho. E ele escreve o seu Evangelho para os hebreus, Mateus. Ele vai evangelizar pela região de Jerusalém, e ele vê a necessidade de escrever um Evangelho para os hebreus. É tanto que o Evangelho de Mateus ele tem muitas passagens do Antigo Testamento, porque ele escreve para os hebreus. Bem, então o Tiago está presente em todos esses fatos que acontecem com Cristo, e quando Cristo morre e ressuscita, o Tiago também está lá. Né? O Tiago estava em todas as aparições do Salvador, até a sua gloriosa ascensão. Ele também recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. E depois, lá em Atos, depois da ascensão, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, nós vamos encontrar uma passagem que fala de Tiago só lá em Gálatas. Olha só que interessante isso aqui. Em Gálatas, Paulo vai citar Tiago. Né? Paulo vai citar que ele visitou lá Jerusalém, porque os apóstolos se reuniram para decidir algumas coisas. E lá, Paulo vai dizer que ele conheceu Quefas, que seria Pedro, João e Tiago. E mais, Paulo vai dizer que eles eram colunas da igreja, esses apóstolos. Pronto, depois disso aí, a Bíblia não fala mais nada sobre Tiago. Falei sobre a sua missão evangelística, sobre o seu martírio, eu vou falar primeiro aqui, certo? Em Atos 12, 2. Vamos abrir a Bíblia em Atos 12, 2. Atos 12, 2 vai falar sobre a morte de Tiago. Alguém, por favor, que abrir, leia. Os outros podem acompanhar lendo também, certo? 12, verso 2. Não, verso 1 a 2, na verdade. Do verso 1 a 2, viu? Tiago 12, do verso 1 a 2. Vai falar sobre a morte de Tiago. Pronto. Então, Tiago, nós sabemos através da Bíblia que a primeira pessoa a morrer pelo Evangelho foi Estevão, né? O primeiro mártir da igreja foi Estevão, mas dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, Tiago foi o primeiro a ser morto. Os historiadores estimam que ele morreu em 44. E ele foi decapitado por Herodes. Esse Herodes não é Herodes que mandou prender Jesus, não. É outro Herodes, tá? Ele, através dos judeus, né, que inflamaram, né, porque naquela época, a região de Jerusalém ela era dominada pelos romanos. Então, quem mandava eram os romanos. Mas, na região ali de Jerusalém, havia, digamos, os governadores. E esses governadores eram influenciados muito pelos judeus, porque era uma região que tinha muitos judeus. E esses judeus inflamaram esse governador, e esse governador falou para Herodes, até que Herodes, então, inflamado também, mandou decapitar, né, mandou matar Tiago, né, porque Tiago estava evangelizando justamente naquela região. Então, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, a ser morto por amor a Cristo. A tradição, né? A tradição, quando eu falo aqui, é o que não está na Bíblia, tá certo? É o que conta a história, né, de alguns livros, é o que conta também algumas histórias da igreja primitiva. A tradição fala que Tiago, ele, depois que Estevão morre, ele viajou para a região da Península Ibérica, lá na Espanha, e lá ele evangelizou algumas pessoas. Só que não foram muitas. E depois que ele foi para aquela região da Espanha, ele voltou para Jerusalém e lá ele foi morto, né? Foi martirizado, foi decapitado.
E por que eu trago essa informação? Porque é o seguinte, na Espanha, lá, eles têm como padroeiro deles, já que a religião predominante é católica, justamente o Tiago, né? E eles contam isso, eles dizem que o Tiago ele foi para a região da Espanha, ele evangelizou algumas pessoas, não muitas, e deixou lá a sua marca. Depois ele voltou, e aí ele foi martirizado. Essa é a tradição, ou seja, é o que está fora da Bíblia, é o que fala fatos históricos, tá certo? Muito bem, o que vocês tiverem de dúvida, ou se quiserem acrescentar alguma coisa à minha fala, vocês podem falar, tá bom? Mas agora vamos para os acontecimentos que o autor vai trazer nesse livro aqui. Como é que Tiago é definido, segundo esse autor? Ele é definido em 4 palavras. Primeiro, ele fala que Tiago era zeloso. Zeloso. O que é uma pessoa zelosa? Que tem zelo. Cuidadosa, né? Que dedica uma extrema dedicação a algo, né? Muito zeloso, né? Então, ele vai adjetivar Tiago como zeloso. Né? Ele também vai adjetivar Tiago como intenso. O que é uma pessoa intensa? Profunda, né? Intensa. Eu geralmente digo que minha filha, a mais velha, Clarice, eu digo ela é muito intensa. Intensa é aquela pessoa muito febril, sabe? Aquela pessoa que é tomada rapidamente pelos sentimentos. Aquela pessoa que às vezes é muito dramática. Então, intenso é essa pessoa. É aquela pessoa realmente que dá o seu tudo, que não tem reservas. É intensa demais. Impetuoso. O que é essa característica de impetuoso que o autor define em Tiago? Impetuoso é aquela pessoa, né, que age de forma rápida. É aquela pessoa que age de forma, assim, digamos, até mesmo violenta. Né? Ele não pensa 2 vezes. O impetuoso é aquela pessoa que não tem tempo para pensar. Ele acontece, ele já faz. Né? Então é aquela pessoa assim que dá uma resposta rápida. Vocês conhecem alguma pessoa assim? Vocês são assim desse jeito? Zelosos, intensos, impetuosos. Essas são as características que o autor atribui a Tiago. E vamos ver por que ele atribui isso a Tiago. Vocês se consideram assim? Pelo menos algumas dessas características nós temos, né? Nós podemos dizer isso aqui, né? Nós temos alguma dessas características, eu acho. Jesus ele vai cunhar o João e o Tiago como filhos do trovão, né? Boanerges, que chama, Boanerges. Ele chama eles de filhos do trovão. E esse apelido que Cristo dá para eles não foi à toa, né? Não foi à toa que ele vai chamar o Tiago e o João de filhos do trovão. Né? Porque o trovão, ele representa algo que? Algo que causa um medo, né, quando aparece. Ele causa, assim, às vezes, desastres onde ele aparece. Ele causa um assombro na gente. Né? Quando nós escutamos um trovão, nós ficamos assombrados, assim. Então, filhos do trovão, né? São aqueles filhos que, onde eles chegam, né, eles são vistos. Né? Eles causam um certo assombro nas pessoas. Bom, mas o autor, que eu achei bem interessante desse livro aqui, ele vai fazer uma comparação do zelo de Tiago com um personagem do Antigo Testamento, que é o tal de Jeú. Eu já tinha lido sobre Jeú, mas não sabia muito da sua história. Vocês conhecem a história de Jeú, que está em Reis? O Jeú também era um personagem, né, da Bíblia muito zeloso. Né? Quem foi Jeú? Eu acho que eu não vou nem abrir a Bíblia para a gente, porque tem muito assunto. Mas o Jeú, ele era um comandante, tá certo? Lá das tribos de Israel. E o Jeú, ele vai ser fundamental, né, para um certo contexto que estava acontecendo com o povo de Israel. Todos aqui conhecem a história de Jezabel e de Acabe, né? Jezabel, ela era aquela mulher que ela fez com que o povo de Israel e o próprio rei adorassem a quem? A Baal.
E o que aconteceu com Jezabel? Ela foi morta, né? Então, o Jeú, ele foi importantíssimo para essa trama. Porque o Jeú, ele era um comandante muito zeloso. A Bíblia fala que ele corria com os cavalos de forma assim, louca, ensandecida, para matar os profetas de Baal. Ele dizia que Jeú, ele tinha ódio dos profetas de Baal. Ele queria exterminar todos eles. Ele tinha aquele zelo, aquele cuidado tão extremo, que Deus fala que ele iria ser o rei de Israel, então. E Jeú, ele arquiteta um plano, né, junto com outras pessoas, e nesse plano ele reúne todos os adoradores, né, todos os profetas de Jezabel, que adoravam Baal, e ele faz tipo assim, ele convida essas pessoas para um ritual, para uma festa. E nesta festa, o que Jeú faz? Mata todos. Mata todos. Então o autor, ele compara muito esse zelo que Jeú tinha, igual ao zelo de Tiago. Ele tinha aquela preocupação, aquele cuidado pelo que era sagrado. E essa preocupação era tão extrema que ele queria que até a morte não foi capaz de barrá-lo. Ele queria até matar essas pessoas. E às vezes esse zelo é tão extremo que realmente as pessoas perdem até a noção do que é correto, do que é moral, e partem até para a agressão, partem até para a morte, desejando a morte do outro. E foi o que o Jeú fez. Mas o Jeú, naquele contexto, ele foi direcionado por Deus. Né? Aquelas pessoas estavam adorando a Baal, né? O povo de Israel estava corrompido. Então ele foi direcionado por Deus para que aqueles profetas, todos eles fossem mortos, né? Nessa engrenagem que ele criou. Mas isso também aconteceu com o nosso apóstolo, com o Tiago. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 9, do 51 a 56. Nós vamos dar os fatos marcantes da vida de Tiago. São poucos, tá certo? Mas podemos fazer uma análise sobre eles. Fogo do céu. O primeiro fato marcante foi fogo do céu. Eu acho que todos conhecem essa passagem, né? Em que o Tiago, ele diz: Senhor, se quiserdes, podemos orar para que desça fogo do céu. Mas vamos ler essa passagem com mais minuciosidade para saber o que estava acontecendo. Lucas 9, do 51 a 56. Alguém, por favor, pode ler, tá bom? Do 51 a 56. Obrigado. E olha só, o Tiago, ele sugere a Cristo para que ele possa orar, né, o Tiago, para descer fogo do céu e consumir aqueles samaritanos. Vamos entender pelo contexto, está certo? Vocês sabem que existe essa rixa, essas rugas entre os samaritanos e os judeus, né? Os samaritanos adoravam em outro lugar, os judeus consideravam os samaritanos como uma raça corrompida, não como judeus puros. Então tinham essas divergências, né? O que acontece? Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, porque ele sabe que está chegando a hora, se aproxima a hora, né, do seu sacrifício. Então ele está a caminho de Jerusalém. E era comum as pessoas irem a Jerusalém nessa época, né? Nós vimos relatos na Bíblia. E Jesus então escolhe um caminho para ir para Jerusalém. E nesse caminho que ele vai, ele passa, digamos assim, por uma região, por uma aldeia, digamos assim, de samaritanos. E como eles já estão cansados de andar, Jesus tem a ideia de quê? De parar, digamos, em uma pousada, né, onde trabalharia ali. Vou lá numa pousadinha aqui para poder descansar e viajar no outro dia. Só que, digamos, essa pousada era de quem? Era de samaritanos. Samaritanos que não se davam bem com judeus. Quando os samaritanos perceberam que Jesus e os seus discípulos iam para Jerusalém, eram judeus, digamos assim, raiz, eles simplesmente recusaram receber Jesus, né, em sua pousada, né, em sua casa. Recusaram, porque sabiam que eles iam para Jerusalém, porque tinha esse problema entre eles. E Jesus não falou nada, mas os discípulos perceberam. Tiago,
porque ele é zeloso demais, ele é muito preocupado, ele é excessivamente dedicado. Ele percebeu que quem? Que Cristo, Jesus, o Messias, tinha feito vários milagres, que vinha ali para resgatar a humanidade. Ele estava sendo o quê? Ultrajado. Ele estava sendo o quê? Envergonhado. Ele não foi recebido pelos samaritanos. Tiago, vou fazer aqui uma análise psicológica, tá? Eu acho que Tiago deve ter pensado, essas pessoas são tão ingratas, não sabem que Jesus, ele também veio para os samaritanos. Ele fez milagres até com os samaritanos. Por que essas pessoas estão agindo assim? Então, essa impetuosidade de Tiago fez com que ele chegasse para Jesus e falasse, mestre, né? Se tu queres que nós oremos e desça fogo do céu ali para acabar com esses samaritanos, matando todos eles, e Cristo vai então ali exortar, né, Tiago, não fala o que ele disse, né? E eles vão para seguir outro caminho. O que nós podemos tirar dessa passagem sobre Tiago, especificamente? Primeiro que realmente Tiago era muito zeloso. Tiago, ele não admitia que o seu mestre fosse ultrajado, que ele estivesse sendo humilhado ali, né? E ele era tão zeloso, tão extremista, usar essa palavra que muitos usam, que ele cogitou o quê? Matar aquelas pessoas. Aquelas pessoas merecem morrer. E aí nós podemos pensar assim, tanto tempo andando com Cristo ali já, né? E Cristo ditando seus ensinamentos, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, e ele vê um discípulo seu desejando a morte dos samaritanos. Então, o que é que nós podemos tirar de conclusão sobre Tiago, né, e para nossas vidas, sobre essa passagem? O zelo em defender a honra, eu vou ler aqui uma passagem do livro, tá certo? O zelo em defender a honra de Cristo certamente é uma grande virtude. Ora, esse desejo que Tiago teve em defender a honra de Cristo, ele é virtuoso. Só que a forma que ele aplicou que foi errada. É muito melhor acalorar-se com uma ira zelosa do que sentar-se passivamente e suportar insultos contra Cristo. Mas o exemplo de Jesus ensinou a Tiago que a bondade amorosa e a misericórdia são virtudes a serem cultivadas, tanto quanto a justa indignação e o zelo fervoroso. Ou seja, o que Jesus vai ensinar a Tiago é que, assim como nós temos que ser zelosos, nós também temos que ser amorosos. Nós também temos que ter a bondade em nossos corações. Ele vai ensinar que temos que ter o quê? Um equilíbrio. É uma virtude você ser zeloso, é uma virtude ser como Tiago, que ali tomou as dores de Cristo, é uma virtude, mas também temos que ser o quê? Temos que ter ponderação. E vamos aplicar isso para a nossa vida atual. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas na época das eleições, principalmente quando estavam na disputa entre Bolsonaro e Lula, nós percebemos que principalmente o meio evangélico parecia que estava em uma disputa, em uma guerra literal com as pessoas. E assim, eu tenho certeza que muitos daqueles chegaram a pedir, Deus, tu pode mandar fogo do céu para exterminar esses esquerdistas? Nós percebemos que às vezes nós tentamos ter um zelo tão forte com os ensinamentos que temos, com a nossa doutrina cristã, e às vezes esse zelo ultrapassa, ele passa a nossa bondade, ele encobre as virtudes como o amor ao próximo, com a bondade, e nós não podemos perder de vista essas virtudes. Nós não podemos achar que simplesmente por querer defender o Evangelho, nós vamos passar por cima das pessoas. Nós vamos, digamos, matar as pessoas, como foi o que Tiago desejou. Isso aconteceu muito e ainda tem acontecido. A primeira lição que nós temos com Tiago sobre o zelo é essa. O nosso zelo precisa ser ponderado. Não podemos também ser passivos demais. Nós temos que defender o que nós cremos. Mas essa defesa não quer dizer atacar de forma violenta o próximo. Não querer desejar a sua própria morte. E sem falar também que no próprio Evangelho de Lucas, e isso foi escutado por Tiago,
Jesus vai falar que ele veio não para destruir o mundo, mas para o quê? Para salvá-lo. Então ali, Jesus vai fechar, né, vai falar assim, a sua conclusão com relação a desejar que os ímpios sejam mortos, age de forma tão violenta quanto aquelas pessoas que desrespeitam a nossa fé. Ele veio para salvar o mundo, não para destruí-lo. Sobre essa atitude de Tiago, em incitar a morte daqueles samaritanos, traz a nós qual reflexão? Qual reflexão nós podemos tirar sobre essa atitude de Tiago em querer matar os samaritanos? Nós podemos tirar várias reflexões. Eu vou citar uma frase aqui, certo? Eu quero que vocês pensem, que vocês possam, se puderem, comentar o que vocês pensam. Maquiavel vai falar: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. É verdade isso? Se nós pensarmos que Tiago estava com Cristo, então Tiago ele sabia que Cristo era o Messias. Cristo tinha poder, porque Cristo ressuscitou mortos, curou enfermos, andou sobre as águas, conseguia ler os pensamentos dos outros. Então, Tiago sabia que Cristo tinha o poder. E Tiago, por achar também que Cristo tinha o poder, queria usar desse poder. Ele queria usar desse poder. Será que Tiago falaria daquele jeito, pedindo fogo dos samaritanos, achando que Cristo era um qualquer? Não, ele falou justamente porque ele sabia que Cristo poderia fazer isso. E Cristo poderia fazer isso mesmo, né? E sem falar que ele faz uma alusão ao que o Elias fez com os profetas de Baal, né? Elias, ele pede fogo do céu e desce o fogo do céu ali, né, e queima o sacrifício. Então, assim, essa frase de Maquiavel é interessante por quê? Porque, de certa forma, quando o homem tem poder, ele realmente mostra quem ele é, né? E nós temos vários exemplos na história que mostram sobre isso, né? Quando o homem tem poder, o que é que ele faz? Guerras, né? Ele mata as pessoas, ele explora as pessoas, né? Então, o poder, de certa forma, ele vai corromper a natureza do que o homem é, a natureza para que o homem foi criado, né? Para adorar a Deus, para amar o próximo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o poder, né? O poder é o quê? O controle, né? O poder é algo assim, imperativo, né? Quem tem o poder geralmente é o imperativo, é aquele que manda e é obedecido, né? Então, o poder, ele tem que ser usado de forma o quê? Ponderada. E até mesmo pedido de forma ponderada. Jesus, em sua tentação no deserto, quem lembra, né? Ele foi tentado com o poder. Quem lembra aqui, né, que o diabo levou Jesus ao cume de uma montanha. E lá ele pediu para que Jesus olhasse, contemplasse quem? Os reinos, a glória dos reinos. E o que foi que o diabo falou para Jesus? Se caíres no chão, se ajoelhar, se prostrares a mim, tudo isso eu te darei. O que ele daria? O poder. É o poder que ele está falando. E Jesus falou que ele afasta aquilo ali, né? Ele fala adorar somente a tu Deus. Então nós temos uma primeira reflexão sobre o que aconteceu com Tiago, é que Tiago, ele se corrompeu, porque ele achava que tinha o poder, e com esse poder, o que ele queria fazer? Ele queria fazer o mal. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas, quando tem o poder, eles fazem o quê? O mal. Pense bem, nos grandes homens da história, o que foi que eles fizeram com o poder, né? O que foi que os Estados Unidos fez com o poder quando descobriu o poder da ficção nuclear? O que foi que eles fizeram? Uma bomba nuclear para matar pessoas. Sabendo que a ficção nuclear ela é usada em vários ramos da medicina, em vários ramos da física, mas eles construíram uma bomba atômica para matar as pessoas. É interessante também o que aconteceu lá na Alemanha, né, no regime nazista. O que foi que aquelas pessoas fizeram? Construíram grandes aparatos
eles mecanizaram a forma das pessoas morrerem. Por quê? Porque deram poder para eles. Eles tinham o poder. E o que foi que eles fizeram, né, aquele regime? Eles começaram a matar as pessoas de forma produtiva. Eles tinham que matar as pessoas, muitas, e aquele fosse de forma que fosse econômica e fosse rentável e ainda fosse bem eficiente. Então eles construíram os fornos, a morte através do gás do cianeto. Entendam o que eu quero falar para vocês. O poder, ele pode corromper o homem. Nós, seres humanos, somos corrompidos com o poder. Nós, quando achamos que temos o poder, a primeira coisa que nós queremos fazer não é nem às vezes o bem ao próximo, o bem à humanidade, mas sim exterminar, matar. Porque justamente o poder causa isso. E se nós somos mais a fundo, por que é que o Tiago desejou que aquelas pessoas fossem mortas? Né? Porque ele falou assim, vou orar para que essas pessoas, sei lá, peguem aqui uma doença que dure só uma semana e depois fiquem bem. Mas por que eles queriam exterminar aquelas pessoas? Porque o cume do poder, o extremo máximo do poder é a morte. Quando você mata uma pessoa, é como se você estivesse sendo o próprio Deus daquela pessoa. Porque só quem pode tirar a vida é quem é Deus. Só quem pode dar a vida e tirar é Deus. Então, quando você mata uma pessoa, é como se você estivesse ocupando o lugar de Deus. Por isso que o poder, ele é contraditório, ele é antagonista do que vinha a ser o sagrado, do que vinha a ser realmente o amor ao próximo. Temos que ter cuidado com o poder. O próximo acontecimento foi os tronos do reino. Né? Alguma pessoa, por favor, abra aí em Mateus 20, do 20 ao 24. Outro acontecimento que é sobre os tronos do reino. Esse também todos conhecem. Obrigado. Tiago, como os outros apóstolos, recebeu do Messias a admirável promessa. Cristo vai falar antes desse acontecimento, tá? Ele tem umas passagens que ele fala assim, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus tinha falado que na renovação do mundo, os discípulos estariam sentados em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Eles ouviram isso, mas era muito pouco sentar no trono. Era necessário que eles estivessem assim, coladinho com Jesus, do lado de Jesus. Né? Por quê? Porque é claro que aquelas pessoas que sentam próximo ao mestre, né, eles são mais respeitáveis, né, eles têm mais honra, né? É interessante isso aí, que nas igrejas pentecostais, né, eles geralmente ficam as cadeiras aqui, né, não? Aí o pessoal senta, e vocês podem perceber que quem senta mais perto do pastor são aqueles que têm mais experiência, são aqueles que têm um cargo mais elevado na igreja, né? Isso, ou às vezes mais confortável, né? Então, Tiago, ele escuta essa mensagem de Cristo e ele fala, não é suficiente que eu vá sentar num trono. E se eu sentar bem afastado, bem longe? Quem vai me ver? E ele conversa isso com a mãe dele, né? E aí a mãe dele vai fazer esse pedido a Cristo. Olha, lembra de colocar meus 2 filhos ao teu lado quando isso acontecer, não é isso? E Cristo fala que eles não são capazes de beber o cálice, né, que ele está para beber. E o que é que eles fazem? Não, nós podemos. Se for para sentar ao teu lado, nós podemos fazer o que for necessário. O que nós podemos, então, tirar desse segundo evento que acontece com Tiago? Né? Outra imprudência de Tiago. Né? Primeiro, ele usa a própria mãe para poder intervir. Por que será que ele mesmo não falou com Jesus sobre isso? Né? Nós vemos, então, que Tiago, de certa forma, outra análise psicológica, tá? Ele, de certa forma, ele não tem aquele senso de responsabilidade, de assumir as suas responsabilidades, de ter peito para, perguntar a Jesus, Cristo, eu posso sentar ao teu lado? Então ele fala com a mãe dele toma as dores, né? Porque as mães são assim, né? Quando o filho quer alguma coisa e o pai não dá,
eles intervêm com quem? Com as mães. Não é assim, a maioria das vezes? Mãe, peça ao meu pai aquilo ali, que eu quero aquilo ali, então a mãe vai lá e fala. Então a mãe vai lá e fala, a mãe Salomé, para Jesus, essa proposta. Jesus então fala que eles não são capazes. Então nós podemos entender, nós podemos tirar disso aqui, que primeiro, havia uma certa prepotência de Tiago. Por quê? Porque ele estava desprezando os outros apóstolos. Ele estava vendo o reino de Deus como se ainda fosse o reino aqui na terra, onde as pessoas enxergam o quê? Glória, fama, status, onde as pessoas querem um destaque. Então Tiago ainda estava com aquela mentalidade, andando com Cristo, tinha aquela mentalidade de que eu quero um destaque, eu quero ser destacado, eu quero sentar ao lado dele, por quê? Porque ali eu vou ser destacado. Ambição, é isso? Direito, sentimento de afirmação, por quê? Porque ele estava sentado, ele está sentado ao lado dos outros. E sem falar que esse comentário que a mãe fez, criou nos outros apóstolos um certo desconforto. Eles ficaram incomodados com isso. Por quê? Porque deu a entender como se Tiago fosse melhor do que eles, Tiago e João, né? Fosse melhor do que eles. O que mais nós podemos ver através dessa atitude de Tiago em querer o destaque nos tronos? A vaidade. É isso mesmo, Lícia. A Lícia falou uma coisa importantíssima que hoje está difundida em nosso meio, que é essas nossas ações baseadas apenas na vaidade, baseadas apenas em likes, né, que chamam, em seguidores, baseado em apenas estar em destaque, quando a motivação não é mais fazer por amor, mas fazer porque você quer ser visto. E o Tiago tinha as suas debilidades, tinha as suas fraquezas, os seus pecados. E a vaidade talvez fosse um dos seus pecados, fosse um mal para ele. Mesmo com Cristo, ele desejava esse lugar de destaque. Nós podemos, então, fazer sempre uma autorreflexão. As nossas ações são para quê? São para mostrar para os outros alguma santidade, para mostrar para os outros alguma, sei lá, intelectualidade, porque eu sei, porque eu sou muito generoso, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa muito ativa. Qual é o sentido de fazermos isso? Quais as motivações que há por trás dos nossos corações? Essa passagem nos ensina isso, a passagem dos tronos do reino. E Jesus ainda fala assim para ele: olha, vocês não são capazes de beber o cálice que eu estou para beber. Esse cálice que ele fala é justamente o quê? Sobre o sacrifício que Cristo ia fazer. E eles falam: nós podemos fazer isso aí. Se for para estar ali, eu sou capaz de fazer tudo isso. Nós conseguimos, se for para fazer aquilo ali, eu topo. E não é diferente hoje não. Não é diferente quando você vê o que as pessoas são capazes de fazer para estar em destaque. O que as pessoas são capazes de fazer para serem vistas, né? Ter a atenção dos outros. São coisas estúpidas, são coisas até mesmo vulgares. E isso ainda existe no nosso meio, porque isso é um mal que o homem traz, a vaidade. Isso. Mais alguma coisa para falar? Isso. Igual ao Éden, né? O ser igual a Deus. O homem sempre vai estar à beira desse abismo. O ser igual a Deus. Né? Por fim, nós temos esse outro acontecimento que é o cálice do sofrimento. Isso vai estar lá em Atos. Né? A Bíblia vai dizer que Tiago, né, ele vai ser morto por Herodes, como eu acabei de falar no início. E aí eu fiquei pensando, né? Mas olha só, Tiago, uma pessoa que era muito zeloso e impetuoso, queria que descesse fogo do céu para matar os samaritanos. Tiago era uma pessoa vaidosa, queria atenção, queria sentar ao lado de Cristo. E agora Tiago vai ser morto. Eu fiquei pensando, alguma coisa aconteceu com Tiago, porque Tiago tinha todo esse temperamento, toda essa personalidade, e ele vai deixar ser morto de forma tão simples assim, que foi decapitado. Eu vou ler com vocês uma passagem, tá certo, que não está na Bíblia.
existe um livro chamado História Eclesiástica, tá, de Eusébio de Cesareia. Esse é um livro lá do século IV. E quem é Eusébio? Eusébio foi um cristão que ele escreveu tipo uma história eclesiástica. Ele vai catalogar todos os acontecimentos. Alguns do Antigo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento. E ele vai assim catalogar o que aconteceu com alguns apóstolos, o que aconteceu com Cristo. São, na verdade, tradições. Ele vai catalogando em tradições. Então, ele escreveu um livro, né? E nesse livro, ele vai falar sobre como foi que Tiago morreu. Né? Ele fala como Tiago morreu. Ele fala assim, naquele mesmo tempo, sem dúvida, sob Cláudio, que Cláudio era o imperador de Roma, começou o rei Herodes a maltratar alguns membros da igreja e a matar a espada Tiago, irmão de João. Isso está lá em Atos, tá certo? Aí ele fala, a respeito desse Tiago, Clemente, esse Clemente era outra pessoa que ele pegou essa informação dele. Traz no 7º livro das Hipóteses uma história memorável, conforme recebera da tradição dos seus antepassados. Declara que aquele Tiago, que conduzira ao tribunal, ficou comovido vendo-o testemunhar e confessou também ele ser cristão. O que ele está falando é o seguinte, a tradição está falando, né, de que quando Tiago, que um dos judeus, né, deduraram Tiago, né, entregaram Tiago para o rei Herodes para que ele fosse morto. Esse judeu, ele entrega Tiago e ele vai ver o julgamento de Tiago. E esse judeu que entregou Tiago, ele se comove com o testemunho de Tiago. Porque, na verdade, quando Tiago foi ser julgado por Herodes, ele tinha o momento de se defender. Então, Tiago ele começou a explanar a sua fé. Nossa, que pigarro chato. E aí, essa pessoa que dedurou Tiago, ela viu o testemunho de Tiago e se comoveu. Ou seja, ele se arrependeu de ter dedurado Tiago. Aí ele fala, ambos, diz ele, foram levados ao suplício. Ele se arrependeu, o que dedurou Tiago, e ainda confessou também que era cristão. Ambos foram levados ao suplício. Ao longo do caminho, o delator pediu a Tiago que o perdoasse. E aí, vocês acham o quê? O delator pediu para que Tiago o perdoasse, porque foi ele que delatou Tiago. Tiago, aquele que queria que descesse fogo do céu, né? Que era vaidoso. O que é que Tiago deve ter falado, né? Seu desgraçado, você vai morrer também comigo aqui agora. E Tiago disse, a paz esteja contigo, e o beijou. Os dois foram simultaneamente decapitados. Essa aqui é uma história da tradição, que fala como Tiago foi decapitado. Não está na Bíblia, tá certo? Foi esse autor que escreveu lá do século IV. Mas nós podemos até inferir de que Tiago, por ser decapitado, por ser o primeiro, com certeza Tiago tinha mudado os seus pensamentos. Ele não era mais aquela pessoa que queria o poder só para poder matar as pessoas. Não era aquela pessoa que queria ter um destaque. Não. Ele percebeu que o que Cristo fez e o que Cristo queria dele era muito mais do que dar poder a ele ou então destaque. Mas sim que ele levasse a palavra de salvação para aqueles que não conheciam a Cristo. E ele faz isso. Ele segue a sua vocação. No final das contas, vocês vão ver que todos os apóstolos, por mais problemáticos que fossem, por mais pecados que tivessem, com exceção de Judas, todos eles, depois da morte de Cristo, parece que caiu a ficha para eles. E eles perceberam realmente que aquilo não era apenas um clube em que eles estavam seguindo alguma pessoa e que a pessoa ia fazer uma revolução. Não, eles perceberam que eles tinham uma missão, que eles precisavam cumprir essa missão. Então, Tiago deixou a sua vaidade, deixou a sua prepotência, deixou o seu afã em querer que as pessoas fossem mortas ou então reprimidas, e ali ele se entregou. Ele foi decapitado. E como fala aqui na história de Eusébio, se nós formos acreditar nisso aqui, que é um fato histórico, ele perdoou aquele que se delatou.
né? Então, ali ele percebeu realmente que os ensinamentos de Cristo tiveram efeito em sua vida e que ele pôde, né, realmente entender o que era o Evangelho. Então, Tiago, ele é sim um grande exemplo para nós, né? Porque as suas características mais peculiares que a Bíblia relata, como eu falei a vocês aqui, estão presentes em nós. Nós também temos, às vezes, esses relâmpagos de vaidade, né, de querer, assim, tomar a frente, brigar com as pessoas, ser violento. Nós podemos aprender com Tiago, que sim, foi também um grande herói da fé para nós. Só para concluir, eu vou ler isso aqui, que também está no livro, tá bom? É a conclusão do autor sobre a vida de Tiago. Tais lições são, por vezes, difíceis de serem aprendidas por pessoas intensas como Tiago. É verdade, viu? Tal zelo deve ser sempre controlado e temperado com o amor. No entanto, se é entregue ao controle do Espírito Santo e misturado com paciência e longanimidade, esse zelo é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. A vida de Tiago é a prova incontestável desse fato. Eu falei desde o início aqui. A moderação, a ponderação. Eu acho que Tiago, então, entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava ter o zelo, e ele fez isso. Ele partiu para evangelizar. Mas ele também precisava ter a bondade, o amor, o perdão, e ele também fez isso. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade para acrescentar alguma coisa a mais sobre isso aí. E se não, eu espero que, assim como os outros apóstolos já estudamos, o Tiago também venha a ser uma referência, né? Para que quando você passar por momentos como o Tiago passou, nós possamos aprender com a sua vida. Totalmente diferente. Intenso, queria estar em tudo ali, queria tomar as rédeas, queria... Essas duas características, tanto para trabalhar no seu reino, quanto para também serem exaltados, né? Essas duas características. Isso, exatamente. Que as pessoas têm um caráter diferente. E a natureza humana é assim, né? Todos nós somos diferentes. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou orar, tá bom, pessoal, encerrando. Senhor, muito obrigado. Senhor, nos faz aprender com a lição de Tiago, Pai, a sermos mais humildes, a sermos bondosos com o próximo, a agirmos com mansidão, com paz, não com violência, não com ira. Ajuda, Senhor, ao nosso coração ser mais quebrantado, a perdoarmos o próximo, a agir com amor principalmente, Senhor. Senhor, tira da vaidade do nosso coração esse status de querer poder, de querer destaque. Não, Senhor, não queremos isso. Queremos ser humildes, queremos aprender com o Senhor. Então que o Senhor possa nos rebaixar, nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, e nos preencher de Ti. Abençoa, Senhor, nessa manhã todos que estão presentes. Abençoa aqueles que não estão presentes também. Que o culto da noite venha a ser um culto abençoado, venha a ser um culto dirigido por Tua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.